É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principal objetivo trazer para você que nos acompanha informações novas e também atualizadas sobre a área da ciência e, mais especificamente, a área da nutrição. Para quem nunca acompanhou a gente espera que com essas informações, mais do que ganhar conhecimento, você possa, de fato, promover mudanças de hábito e que essas informações possam impactar o dia a dia de vocês. A gente fica muito, muito feliz aí para quem está nos assistindo e como as redes nos pedem isso, né, até para o processo todo do nosso trabalho continuar firme e muito forte nas plataformas, que você possa nos acompanhar, marcar as notificações. Isso tudo é muito importante aí para a gente poder angariar cada vez mais participantes nesse processo. Hoje a gente vai trazer uma temática muito importante, tem crescido muito, inclusive na área científica, que é a questão do vegetarianismo e veganismo na nutrição materno-infantil. Para falar sobre isso, então, nós convidamos a doutora Raquel Francischi, que é nutricionista formada pela USP, mestre também na área. Ela é nutricionista das Nações Unidas para a América Latina e no Caribe, no Programa Mundial de Alimentos, foi, né, entre 2007 e 2012. É professora convidada de diversos cursos de pós-graduação e graduação, tanto no Brasil como no exterior. Autora de um livro importante na área, que é o Vegetarianismo e Veganismo na Nutrição Materno-Infantil, e já realiza há muito tempo, há mais de 12 anos, oficinas de alimentação para diversos pais, famílias, pediatras, para você de casa assim que nos acompanha. E uma informação importante, né, que a gente nunca descarta assim, o lado humano, do lado profissional, é a mãe do Lucas e do Tiago, pratica yoga, meditação e adora comer bem. Raquel, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Obrigada, professor. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo tema, pelo interesse, né, nessa área que realmente está crescendo muito na nutrição. Raquel, a gente no início do programa, a gente gosta de aproximar muito o nosso convidado de quem nos ouve, né? Então, além de mãe do Lucas e do Tiago, da prática de yoga, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi a sua chegada na área da nutrição, né? Como é que você chega a ser nutricionista e, mais especificamente, como é que você caminha para esse lado aí do vegetarianismo, do veganismo, envolvido, inclusive, na parte materno-infantil. Essa é uma história muito gostosa. Eu decidi fazer nutrição bem nova, com uns 15 anos, mais ou menos. Meu pai sofria de doença cardiovascular e a médica dele falava: você está assim por causa da sua comida, você precisa melhorar. E ele não queria que eu fizesse nutrição. Ele achava que, assim, carreira naquela época, né? A gente está falando do século passado. Era engenharia, medicina, direito e só essas três. Mas a médica dele me deu todo o empenho e dedicação para fazer isso, me ensinou o caminho, quais as melhores universidades. Se eu não me engano, a gente tinha muito poucas, né? Tinha na USP, na Universidade de Viçosa, eram pouquíssimos cursos, foi muito concorrido, inclusive o vestibular. E aí, quando eu entrei, eu sabia que eu estava no lugar certo, era exatamente o que eu queria. Adorava bioquímica, adorava alimentação, adorava aulas, né, de metabolismo, gostava também de técnica dietética, me apaixonei por comportamento alimentar, neurocomportamento, e fui cada vez mais gostando da área de materno-infantil. Eu acabei tendo essa oportunidade de morar alguns anos fora do Brasil, na América Central, num trabalho de assistência humanitária mesmo, em emergências, que foi essa passagem pelo Programa Mundial de Alimentos, que eu fiquei por 5 anos, e lá, como a gente pode imaginar, o objeto da assistência humanitária é a nutrição em situações de vulnerabilidade. E quem é o grupo mais vulnerável nutricionalmente? É o materno-infantil, não tem jeito. Então, eu tive que me aprofundar muito numa especialidade que não existia até então, né? A gente está falando aí de 2007, 2008, e por definição, a alimentação na maioria dos povos, né, nessas regiões, ela é sobretudo plant-based, não por uma escolha pelo vegetarianismo, mas muitas vezes por questões culturais, limitação de acesso a alimentos animais. Então, eu fui sendo forçada a me especializar numa temática que era o vegetarianismo, a alimentação plant-based, em mães, gestantes, lactantes e crianças pequenas, né, com menos de 2 anos de idade.
E acabei voltando para o Brasil, grávida do meu primeiro filho, do Lucas. Foi uma decisão pessoal de ser mãe aqui no Brasil, perto da minha família. Então, eu pedi um afastamento temporário, né? A gente tinha essa permissão de pedir uma licença. E depois que o Lucas nasceu, o pediatra dele não me deixou voltar para a ONU. Ele falou: Imagina, Raquel, você vai ficar aqui em consultório, quem vai trabalhar na ONU com o neném pequeno, vai viajar, vai deixar o neném com quem? E aí eu falei: Nossa, não é que ele tem razão? E aí eu voltei para o consultório, ele estava abrindo um espaço aqui em São Paulo que chama Casa Curumim, não sei se vocês conhecem, é um espaço de atendimento humanizado em aleitamento materno, puericultura e pediatria. E eu comecei como nutricionista de consultório, voltei, né, para a área clínica, que fazia anos que eu estava em saúde coletiva, e aí voltei para a área clínica e desde então, já tenho o quê? 12 anos que eu estou de volta aqui no Brasil, e foi assim, né, essa trajetória que eu tenho muita, muita alegria de compartilhar. Não sei o futuro, não sei se eu volto para as Nações Unidas, deixo as crianças crescerem um pouco, mas eu tenho muita alegria e orgulho do que a vida foi me levando para hoje poder estar aqui conversando com vocês. Muito legal, Raquel, sua história. A gente fica feliz de ouvir, né? E nesse caminho aí que você traçou, né, trilhou, né, até agora, a gente viu que você então tem um livro, né, Vegetarianismo e Veganismo na Nutrição Materna Infantil, que é justamente a temática hoje aqui, aí ela apresentando o livro. Obrigada. E aí a gente queria assim saber inicialmente, né, eu acho que para os nossos ouvintes, acho que é importante. Se você pudesse esclarecer para a gente se tem alguma diferença, se há diferença ou não, né? Mas o que seria o veganismo e o vegetarianismo? Né? Se você pudesse trazer para a gente essa definição. Excelente pergunta, Manuela. Você começou muito bem aqui. O vegetarianismo é um padrão alimentar que exclui as carnes do cardápio. Simples assim. Mas existem vários tipos de vegetarianismo. Então, a gente pode ter, por exemplo, o ovo-lacto vegetariano ou ovo-lacto vegetariana, que são pessoas que não comem carnes de nenhum tipo, mas se alimentam de ovos e leites. Existem os ovos vegetarianos, os lacto-vegetarianos, e existe o que a gente chama de vegetarianos estritos. Não é restrito, é estrito, vegetariano estrito, que são as pessoas que se alimentam exclusivamente de alimentos de origem vegetal. Nenhum alimento de origem animal faz parte do cardápio. Então, exclui não só as carnes, mas também leite, ovos, mel, por exemplo. Por outro lado, existe um grupo que se denomina vegano. O que é o grupo vegano? O que é o veganismo? O veganismo é o vegetariano estrito, na sua essência nutricional, mas com um componente a mais. O veganismo ele envolve a exclusão não só de alimentos de origem animal, qualquer ingrediente animal, mas também não se faz uso nem consumo de nenhum produto que tenha produção animal ou relação com animais. Então, isso vai, por exemplo, com seda, couro, cosméticos ou produtos que sejam testados em animais. Então, é uma compreensão mais ampla, para além das questões nutricionais, né? São questões culturais, ideológicas, em que o veganismo se pauta para determinar as suas escolhas na vida em termos de consumo. Bem, eu acho que agora todo mundo já começa a se ambientar com o tema, né? E antes da gente continuar, então, eu queria chamar a Ellen. Ellen, qual é o recadinho de leitura, qual é o recadinho de material que você traz aí para o pessoal poder acompanhar a gente no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Olá, professor Anderson. Oi, professora Manu. E saudação para os ouvintes do nosso podcast Ciência da Nutrição. Para continuar nossa conversa sobre esse assunto tão interessante, trago 2 dicas de leitura. A primeira indicação é o livro que tem como autora a nossa convidada, a doutora Raquel Francisco. O título do livro é Vegetarianismo e Veganismo em Nutrição Materna Infantil. Através dessa leitura, podemos ampliar nossos conhecimentos sobre o plano alimentar direcionado a gestantes, lactantes, bebês e crianças. A outra recomendação é um e-book gratuito fornecido pela Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, chamado Alimentação para Bebês e Crianças Vegetarianas até 2 anos de idade.
Para acessá-lo, basta um breve cadastro no site da ASVB e o e-book já estará disponível para ser baixado. Vocês também ficaram com vontade de mergulhar nessas leituras? Para saber mais sobre estes e outros temas, acesse o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir nossas indicações. Obrigado, Ellen. Raquel, agora que a gente falou um pouquinho, né, da definição do vegetarianismo, do veganismo, eu queria entrar um pouco mais, né, na faixa etária que a gente está se propondo hoje no programa, que é a questão da nutrição infantil, né, da população infantil. Esse tema vem, inclusive, aparecendo em alguns documentos do próprio governo, né, documentos oficiais. E eu queria te perguntar assim, quais são os desafios do ponto de vista nutricional que a gente tem da aplicação do vegetarianismo, do veganismo para a população infantil? O que se mexe mais? Quais são as refeições que a gente acaba tendo que trabalhar? Quais são os grupos, digamos assim, de alimentos que a gente tem que colocar em cada refeição? Do ponto de vista que você faz no seu dia a dia, que talvez as pessoas não desconheçam, né? Como é que é essa prática para a população infantil? Ah, esse é o tema central, né, do livro, né? Como garantir e assegurar um aporte nutricional adequado. Lembrando que nós podemos ser vegetarianos, né, e comermos refrigerantes, salgadinhos, biscoitos, né, e ter uma alimentação totalmente baseada em produtos ultraprocessados de origem vegetal. Isso não vai ser saudável. Da mesma maneira, eu posso ser onívora, né, que eu posso comer carne e comer embutidos, farinhas brancas e uma grande quantidade de produtos ultraprocessados e não ter uma dieta saudável. Então, simplesmente o padrão dietético, o nome da dieta, não significa se ela é adequada ou não nutricionalmente. Significa, né, o que eu estou deixando de colocar no cardápio, mas o que eu estou colocando no meu cardápio vai depender muito do que eu gosto, das minhas preferências, do meu acesso socioeconômico, dos meus conhecimentos e tudo mais. Então, nós, como nutricionistas na área, né, nossa função é trabalhar com todo o entorno biológico, psicológico, cultural e social da pessoa para garantir que essa alimentação seja adequada e saudável em vários aspectos, não só nutricionais. Quando a gente pensa num período de intensa vulnerabilidade nutricional, que é o grupo materno-infantil, a gente precisa ter uma atenção dobrada, independente de vegetarianismo ou não. Não é à toa que a gente tem tantas guias, protocolos de suplementação justamente para gestantes e para crianças, especialmente com crianças menores de 2 anos de idade. É seguro o vegetarianismo nessa faixa de idade? Traz vantagens? Traz benefícios? Tem riscos? Esse é um tema de estudo de mais de 50 anos. E no início desses estudos, muito se preocupava sobre possíveis déficits nutricionais. Será que vai ter proteína? Será que vai ter vitaminas do complexo B, ferro, zinco, essas crianças vão ter déficit de crescimento. Quando a gente vai olhando os estudos científicos, a gente percebe que existe uma confusão geral no que é o vegetarianismo. Então, se eu pego, por exemplo, dietas alternativas, como dietas macrobióticas, dietas à base de leites vegetais. Então, se um bebê que está em aleitamento materno é desmamado da sua mãe, e esse alimento, que é o leite materno, absolutamente imprescindível e nutritivo, é substituído por uma bebida vegetal de inhame, de arroz, de aveia, de amêndoas, que seja, isso vai causar desnutrição. Então, quando a gente vê déficits nutricionais associados ou não ao padrão do vegetarianismo, normalmente a gente vê erros grotescos na alimentação e que são inadmissíveis tendo carnes ou não nesse cardápio. Então, quais são os principais cuidados que a gente precisa ter quando a gente olha para o grupo materno-infantil e a alimentação plant-based, que a gente diz, baseada em plantas e que exclui alimentos de origem animal? É assegurar a ingestão de nutrientes essenciais ao crescimento, como proteínas. Nós temos proteínas no reino vegetal, em leguminosas, em oleaginosas, em cereais integrais, em quantidade suficiente, com os aminoácidos em quantidade suficiente. A gente pode conversar bastante sobre isso, mas é perfeitamente possível atender essa quantidade de proteínas, desde que o prato esteja balanceado. A gente precisa assegurar algumas vitaminas, em especial a vitamina B12, que é uma vitamina crítica no desenvolvimento neural, duplicação de DNA. Essa vitamina não pode faltar. E
ela está presente apenas em alimentos de origem animal. Ela tem uma absorção bem difícil, bem delicada. Não é raro nós encontrarmos gestantes que comem carnes com deficiência de vitamina B12, então não é porque se é vegetariano ou não vegetariano, você tem essa vitamina B12 em estado adequado, né? Então, precisa fazer esse cuidado. Então, a recomendação atual é suplementar todas as crianças gestantes e lactantes vegetarianas e veganas com vitamina B12. As doses podem ser individualizadas a partir dos exames de sangue, mas é um paciente que está em atendimento e não tem esse exame de sangue, não tem disponível, não faz uso de alimentos de origem animal. A gente tem doses que a gente chama de doses preventivas, são doses universais que todos devem tomar, porque são doses de segurança, né, para garantir que essa pessoa não venha a desenvolver uma deficiência grave, que pode até, né, levar a desfechos neurológicos bastante graves. Então, eu acho que proteínas e vitamina B12 são os nutrientes, né, mais críticos que a gente precisa olhar. E é curioso que quando a gente corrige proteína no cardápio, a gente naturalmente coloca mais leguminosas, a gente começa a colocar mais cereais integrais, e naturalmente começa a ter mais ferro, mais zinco, mais vitamina B6. Então, muitas vezes, o ajuste da proteína de origem vegetal acaba levando a uma dieta muito balanceada. A gente põe mais folhas verdes, então, naturalmente, vai ter ferro, magnésio, mais folatos. E aí, os estudos vêm mostrando vantagens nutricionais, né, na alimentação vegetariana, em termos da ingestão de fibras, de gorduras saudáveis, gorduras poliinsaturadas, menor consumo de alimentos industrializados e de açúcares, menor consumo de gordura saturada. E isso vem, né, trazendo estatísticas em estudos epidemiológicos, né, de benefícios nutricionais que uma dieta vegetariana pode trazer, mais uma vez lembrando, desde que haja todo esse planejamento nutricional e um cuidado especial, né, com proteínas, vitamina B12, e acho que vale a pena falar um pouquinho, né, de cálcio também, porque é um nutriente que, se a gente faz restrição de leite, laticínios, como é numa dieta vegetariana estrita, ou numa dieta ovo-vegetariana, na lacto-vegetariana não, né? Muitas vezes a ingestão de leite, laticínios e de cálcio em crianças e gestantes ovo-lacto-vegetarianas é muito parecida com, ou até melhor, né, ingestão de cálcio nessa população ovo-lacto-vegetariana do que comparado com gestantes onívoras ou crianças onívoras. Mas quando a gente pega o público vegano, que é o vegetariano estrito, aí se a gente não toma os cuidados de garantir fontes de cálcio vegetal ou produtos fortificados com cálcio, isso pode ser também um problema nutricional. Então, a mensagem que eu quero dizer é: precisa entender muito de nutrição, precisa entender de planejamento dietético, quais são as fontes nutricionais para ajudar a elaborar esse cardápio para que ele seja balanceado. Excelente, Raquel. Foi uma aula aqui, né? Eu acho que esclarece bastante as dúvidas, né, que os nossos ouvintes podem ter, né? Eu acho que o que você falou é super importante. E queria até ressaltar a questão do aleitamento, né, que você trouxe o quanto que isso é importante, até porque a indústria traz muitas opções, né, assim, que não, né, não são de origem animal, e as pessoas acabam, né, optando talvez por essas disponibilidades que a gente acaba encontrando no mercado, né? Então, assim, acho que você trazer, né, enfatizar, né, a importância do aleitamento materno nesse sentido acabou sendo muito importante aqui, eu acho que para os nossos ouvintes também. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas oficinas, né, de alimentação que você costuma fazer, que eu acho que é importante pensar que essa alimentação com mais vegetais, né, as pessoas precisam conhecer um pouco mais de como fazer essa alimentação, né? Eu acho que a questão das habilidades culinárias ela acaba sendo muito importante para todo mundo, e as oficinas elas são excelentes ferramentas nesse sentido. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente como é que acontecem essas oficinas, pensando, né, nessa população materno-infantil, acho que seria legal aqui. Essas oficinas, eu vou dizer que é uma alegria o trabalho, assim, é um trabalho extremamente gostoso e prazeroso de promoção da saúde. A ideia dessas oficinas nasceu na medida que a gente observava, né, na prática, no consultório mesmo, meus colegas pediatras, fonoaudióloga, que havia uma certa dificuldade das famílias em retomar essa aprendizagem culinária
especialmente no momento de chegada da criança. Já começava desde a gestação, em que algumas limitações, né? Você não pode comer salada fora de casa, pelo risco de toxoplasmose, precisa higienizar muito bem. A gestante já tinha que retomar algumas habilidades culinárias, querendo ou não, para garantir uma nutrição saudável na gestação, e que depois, na época da introdução alimentar da criança, aquilo vinha à tona, né? Aquela cozinha que antes fazia um sanduíche, fazia talvez uma refeição mais rapidinha, um café da manhã, ou servia para esquentar alguma coisa no micro-ondas mais rápida, acaba tendo que, sabe, eu tenho que ter uma panela de pressão cozinhando um feijão, uma lentilha, agora eu preciso ter feira, ir na feira e trazer folhas e legumes e cozinhar esses legumes para o bebê, e havia uma dificuldade, né, em retomar essas habilidades culinárias, porque a gente veio perdendo nas últimas décadas, né, esse papel da culinária como união da família em torno da mesa e promoção da saúde. A gente vem, né, assistindo nas estatísticas, né, nos dados epidemiológicos, que se o brasileiro não tomar cuidado, a gente vai deixar, né, as habilidades tradicionais de culinária, do arroz com feijão, que é a nossa herança cultural e nutricional maravilhosa, como excelente fonte proteica, né? A gente sabe que essa combinação é perfeita do ponto de vista da combinação dos aminoácidos, né? Da lisina, da metionina, dos aminoácidos limitantes, e de repente a gente pode perder esse patrimônio cultural que é o arroz com feijão brasileiro, pela industrialização da alimentação, pela entrada dos ultraprocessados, pela falta de tempo das famílias em realizar essas refeições, toda a dificuldade urbana que a gente tem na alimentação. Então, as oficinas nasceram percebendo essa limitação nas famílias, mas teve um fator adicional que eu acho que é importante contar para quem nos ouve. A partir do aumento de informações e conhecimento disponível em internet, redes sociais, livros e guias, o que nós fomos percebendo com as nossas pacientes, especialmente na Casa Curumim, na clínica, foi um aumento da insegurança e dos medos da família em como é o correto, qual é o certo de se alimentar um neném. Então, a sabedoria da avó já não existia mais, porque não se recomenda mais suco de laranja-lima na introdução alimentar, já não se faz um sopão do neném. Então, aquela sabedoria ancestral que nós tínhamos de como era essa introdução alimentar já não tinha mais uma validade científica. E, por outro lado, as famílias não tinham esse empoderamento, esse conhecimento para, com segurança, com autonomia, escolher o que era melhor para esses bebês. Então, nós resolvemos criar um modelo em que a gente faz uma reflexão em oficina, em grupo. É uma discussão, não é uma aula, onde todos se sentam no chão, a gente se senta no chão e a gente tem uma troca de saberes compartilhados. E é impressionante como a sabedoria, o conhecimento, a intuição está lá dentro dessas famílias. E na medida que uma ou outra informação equivocada surge, as próprias famílias já trazem os contrapontos, levando os outros participantes a repensarem, né? É mesmo, é verdade, não é porque é meu segundo filho que eu vou dar açúcar antes dos 2 anos, porque isso não vai ser bom, por isso, por aquilo. Ah, eu fiz assim, por que você não faz assim? Então, as próprias ideias dos participantes vão contagiando positivamente, né, um ambiente alimentar saudável em casa. E a gente tem a parte prática, em que a gente serve vários legumes, frutas, recém-cozidos, onde a gente faz junto, simplesmente cozidos ao vapor. A gente trabalha com... a gente tem uma parceria com uma instituição que trabalha com alimentos orgânicos e eles fornecem, né? São feiras, né? É um compêndio de feirantes que fornecem esses legumes, frutas e verduras orgânicos para a nossa oficina. Então, a gente não tem nenhum alimento industrializado, nenhum, é zero, obviamente. Estamos falando de bebês na fase da introdução alimentar e crianças com menos de 2 anos. E aí a gente faz essa higienização correta, o cozimento correto, e a gente serve. E aí o que a gente percebe é o quanto as famílias também têm medo desse oferecimento. Será que vai engasgar? Será que vai comer? Se isso é muito, isso é pouco, isso pode, isso está grande, isso está pequeno, mas essa fibra, e essa casca, e essa semente? É tanto medo, não é à toa que esses produtos prontos, né, as papinhas, as frutas prensadas, elas são tão sedutoras para a família, porque elas trazem uma falsa sensação de segurança, de que aquilo é seguro para o bebê, mas
na verdade, está mais atrapalhando a aprendizagem alimentar, o processo mastigatório, a alfabetização do paladar, a aprendizagem do que é comida de verdade. Então, nessas oficinas, então, a gente trabalha 100% com com alimentos in natura, perdão, e faz esse servir, esse oferecimento, e é tão lindo de ver, assim, como as famílias se deliciam vendo essas explorações sensoriais, o começo dessa alimentação, essa aprendizagem do padrão mastigatório, da deglutição, como as expectativas e as ansiedades da família são acalmadas dentro, né, do que é real e do que é possível, como olhar e interpretar os sinais de um bebê, porque é uma mágica, querendo ou não, que a família tem que entender os sinais de fome, de saciedade, de apetite, de sono, de incômodo que o bebê está manifestando. E aí a gente vai aprendendo a fazer essa leitura, vendo as diferenças entre alguns bebês, entre diferentes idades. Às vezes um bebê de 10 meses é completamente diferente de um bebê de 8 meses, ou mesmo dois de 6 meses já tem características bem distintas em termos de desenvolvimento, e todos normais. Então eu acho que é um espaço de trazer muita segurança, trazer autonomia, e se tem algo que as famílias hoje precisam, para a gente conseguir, né, ter uma sociedade onde essas crianças estejam se desenvolvendo plenamente, é confiança. Essas famílias precisam ter mais confiança nesse caminhar. E é justamente isso que a gente quer trazer. Informação científica, baseada em evidência, segurança e autonomia para a tomada de decisões ali com relação à alimentação, nutrição e toda a puericultura relacionada à alimentação dessa criança. Raquel, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, a Manuela não vai brigar comigo não, mas não tem como você vir aqui, e a gente até pelo momento que a gente está vivendo, né, a gente trouxe aqui recentemente uma nutricionista para poder falar um pouco da realidade lá do Rio Grande do Sul, até quem está nos ouvindo pode resgatar aí na nossa listagem e acompanhar esse programa, mas não tem como você estar aqui e você não falar dessa tua participação lá na ONU. Eu fiquei muito curioso. Como é que se dá esse trabalho, assim, até em termos de alimentos, né? Que alimentos você trabalhava? Caloria, nutrientes, proteína? Como é que foi desafiador, assim? Eu acho que não tem como você estar aqui, a gente não te perguntar isso, porque é cativante ver esse tipo de trabalho, e mais do que isso, mais do que cativante, é humanizador, né? A gente precisa do lado humano muito desse trabalho nosso. Como você falou no início, a nutrição não é só nutriente, ela tem outras coisas envolvidas. Queria que você dividisse, de repente, com a gente uma história, alguma coisa que pode ilustrar um pouco esse teu trabalho lá na ONU. Esse trabalho foi muito rico, assim, em termos de aprendizagem pessoal e profissional. Primeiro, conhecer a realidade de tantas comunidades e famílias, né, em que a limitação não é na disponibilidade do alimento, e sim no acesso a esse alimento, porque nós somos, né, querendo ou não, a América Latina é uma região extremamente fértil, nós temos os solos incríveis e uma produção que excede muito a capacidade, que excede muito o que seria necessário para alimentar a nossa população. Então, o primeiro ponto que existe é um mapeamento de onde estão esses nós de acesso a uma alimentação adequada e saudável. E muitas vezes esse acesso tem a ver, sim, com questões socioeconômicas, então são populações que estão realmente vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, populações em situações de desastres, então a gente tem, por exemplo, né, regiões ali, Haiti, El Salvador, República Dominicana, com emergências como furacões, terremotos, e aí, novamente, essa população já tem a questão socioeconômica e aí enfrenta essas questões de desastres, né, e questões ambientais muito, muito difíceis, e muitas vezes há uma dificuldade institucional na capacidade de enfrentamento dessas situações. Então, o projeto que eu mais passei tempo trabalhando era um projeto que se chamava Fortalecimento de Capacidades Nacionais, em que a gente atuava diretamente com os governos, especialmente a América Central e a América Andina, que a gente diz que são os países com maiores índices de desnutrição, e cooperação técnica. Então, muitas vezes a gente tentava identificar junto com os governos o que estava acontecendo, qual era essa limitação, né, de acesso, e realmente a logística é um ponto impressionante.
Muitas vezes, né, empresas de ultraprocessados conseguem chegar em lugares, né, em comunidades indígenas, a altas altitudes, sem estrada, sem nada, e uma alimentação escolar oportuna, adequada, saudável, às vezes não consegue chegar. Então, o trabalho era como organizar essa logística para essa alimentação chegar. Muitas vezes a gente trabalhava com a soja como uma excelente fonte proteica, né, para enriquecer dietas que eram muito à base de mandioca, muito à base de milho, né, que são, né, as tortilhas, né, a yuca, né, eles tinham uma dieta muito à base dessas raízes e desses cereais, e precisava incluir leguminosas, então a soja acabava entrando bastante. Muitas vezes a cooperação técnica, então, países como o próprio Brasil, Chile, que têm exemplos de experiências muito exitosas na erradicação de problemas nutricionais graves, como, por exemplo, o bócio endêmico, que o Brasil conseguiu com um programa muito exitoso de fortificação do sal com iodo. E no Chile, né, o enfrentamento da anemia no Chile, da deficiência de ferro, foi incrível, né, com políticas públicas bem estruturadas. Então, muitas vezes, a gente facilitava essa cooperação técnica, encontrando, né, as experiências exitosas em outros países e levando esses modelos, o passo a passo de como isso foi estabelecido para chegar nesses indicadores tão saudáveis, né, e tão melhores, de menor prevalência de desnutrição, especialmente, né, déficit de estatura para a idade, que é o principal problema nutricional. Na época, a gente chegava a ter prevalências de 50% das crianças com menos de 5 anos com déficit de estatura para a idade, que é irreversível, né? Chegou aos 5 anos com déficit de estatura para a idade, vai ficar irreversível, e às vezes chegava a 80%, 90% de prevalência de anemia, o que compromete, né, o desenvolvimento neurológico e o desenvolvimento motor dessas crianças. A gente trabalhava muito com fortificação de alimentos. Foi na época que a gente começou a perceber que não basta só alimentação para essas crianças, especialmente com menos de 2 anos e essas gestantes. A gente precisa dar ferro, precisa dar vitamina A, precisa dar zinco. Então, começamos a entrar com os programas de suplementação, tanto a suplementação medicamentosa, ou profilática, que a gente fala, mas às vezes a suplementação num esquema que a gente chamava de fortificação caseira, em que a própria família fortificava a comida do neném, né, a partir de sachês de micronutrientes que eram distribuídos. O combate da desnutrição em situações de emergência tinha um componente de desafio logístico importante, então acho que talvez a experiência mais interessante para contar foi quando a gente teve o terremoto no Haiti, que, se eu não me engano, foi 2009, 2010, que foi um terremoto muito forte, muito, assim, foi um país que já tem graves dificuldades sociais, e aí a gente teve um terremoto que abalou por completo todas as estruturas, todas as logísticas, as próprias operações de emergência que já estavam em curso ficaram impossibilitadas, e aí houve uma mobilização, né, mundial de doação de produtos. E, querendo ou não, as Nações Unidas era quem recebia, né, toda essa doação, e a gente tinha que fazer a organização logística. E eu lembro que um país, né, se eu não me engano, era da Escandinávia, era um país europeu, um governo europeu fez uma doação assim bilionária de leite Tetra Pak, né? Já falando marca, desculpa, mas que é uma embalagem não perecível, né? Para fazer uma doação para essa calamidade pública. E aquilo, né, chegou em mim como nutricionista, e a gente teve uma reunião e com a Organização Mundial da Saúde, com a Unicef e o Programa Mundial de Alimentos, para decidir o que a gente faria com aquilo. E o que foi decidido não, a gente não pode distribuir leite fluido numa situação de emergência, porque a gente já tem inúmeros estudos e estatísticas que comprovam que a oferta desse alimento, de leite fluido, em situações de emergência, atrapalha enormemente o aleitamento materno, o que vira uma bola de neve, porque depois não vai ter mais esse leite fluido, essas crianças estão desmamadas, a mãe já não produz mais leite, porque seca o leite, na medida que a mãe para de ofertar o próprio leite, começa a ofertar um leite fluido de vaca para essa criança, a produção dela cai, e muitas vezes a gente vai ter um ciclo aí de desnutrição, porque, né, qual é a higiene, né, desses vasilhames, desses utensílios que vão ser ofertados esse leite, e aí a gente teve que recusar essa doação bilionária,
E foi algo que eu fiquei muito orgulhosa no momento, sabe? Porque se a gente não tivesse esse expertise técnico de nutrição, a gente poderia piorar ainda mais os indicadores de mortalidade infantil nessa situação de emergência. Tá vendo? Não foi à toa que eu interrompi. Muito, a gente tem essas histórias assim, as pessoas têm que conhecer isso é muito importante. Mudando agora para um outro lado, Raquel, a gente no nosso programa aqui sempre tem um momento assim mais subjetivo, né? Que a gente pede que o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem que te represente um pouco, represente a ciência da nutrição. Eu vou até pedir para a nossa equipe aí compartilhar essa linda imagem que você trouxe aí. Queria que você explicasse um pouquinho por que que você escolheu essa imagem, foi difícil, não foi? Por que que ela foi escolhida? Olha, eu gosto muito dessa imagem. Ela traz uma, uma mensagem, né, da nutrição ligada a elementos naturais. Se a gente observar, né, a gente tem madeira, a gente tem plantas, e a gente tem o nosso conhecimento ali ligado no jaleco, querendo ou não, né, que traz essa imagem esse jaleco que traz a imagem que a nutrição é uma ciência biológica como base, mas que se liga a todos esses outros elementos, né, que faz parte do que é ser nutricionista, né, envolver, como a gente começou a conversa, né, quem é esse ser, quais são suas escolhas. Existem, né, religiões, por exemplo, que implicam escolhas alimentares que nós, como nutricionistas, vamos ter que adaptar, independente das nossas crenças ou dos nossos valores. Existem limitações ou condições sociais, culturais, que envolvem o comer, e eu acho que essa imagem traz para mim, né, como é gostoso poder integrar tudo isso, e talvez o sorriso que eu estou, assim, nessa imagem mostra o quanto também é importante a gente ser feliz no que a gente acredita e faz no dia a dia, e eu tenho essa alegria, né, felizmente escolhi uma carreira que eu adoro. Outro dia, meu filho de 7 anos me perguntou: mamãe, por que você é nutricionista? A gente estava fazendo a lição de casa. Por que você escolheu ser nutricionista e você não é professora na minha escola de português? Aí eu fiquei pensando, falei, como que eu vou explicar para uma criança de 7 anos por que eu não sou formada em letras e sou formada em nutrição, né? Por que eu não escolhi estudar um idioma, matemática e ser nutricionista? Aí eu falei assim para ele, pensei ali rapidinho, criança é rápido, né? Você tem que pensar rápido e falar rápido. E aí me veio essa mensagem que talvez seja muito legal para os alunos que nos escutam, né, nesse podcast, que talvez eu tenha escolhido nutrição porque eu nunca me canso de estudar e de aprender sobre nutrição. Eu fico sempre maravilhada com o que eu aprendo, com o que eu estudo, e eu quero sempre saber mais. Quando eu começo a estudar aleitamento, eu quero estudar sobre leite materno, eu quero estudar sobre microRNA no leite materno, eu quero estudar sobre exossomas, e eu vou ficando encantada, aquilo não me cansa, eu não fadigo, né? Claro, de vez em quando eu canso, dou uma dormidinha, no dia seguinte eu retomo o estudo, mas não é algo que me entedia, jamais. Então, eu acho que escolham uma área da nutrição que vocês se sintam, né, realmente motivados a aprender pelo simples prazer de conhecer mais sobre aquilo que você gosta. Manuela, quando toca essa musiquinha, quer dizer que, infelizmente, a gente vai ter que parar. Hoje eu acho que quem tá em casa quer dizer, né? Que o papo tava bom. Verdade, Anderson. Nossa, a gente ficaria aqui por horas e horas ouvindo a Raquel, né? Mas a gente já está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Gostaria de agradecer a Raquel, mas antes, Daiane, traz aí o seu recadinho, por favor. Olá, pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigada, Daiane. Raquel, a gente ficou muito feliz da sua participação aqui, né? E a gente abre agora esse espaço para você trazer as suas considerações finais, né? Você dá aí um recado, né, para quem está nos ouvindo. A gente ficou aqui encantada com a sua fala, com a sua experiência, né, e com esse compartilhamento aqui de informações que você trouxe para a gente.
Fica à vontade. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter tido esse espaço de conversar com vocês. Quero parabenizar muito todo o grupo que organiza esse podcast. Vocês têm uma missão de levar informação e conhecimento para o maior número de pessoas, e essa missão está sendo realizada, eu sei, com muito suor e muita dedicação. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade e fico muito feliz de terem escolhido essa pauta, né, do vegetarianismo e do veganismo materno-infantil, e terem tido a paciência de me escutar e vontade de saber sobre essas histórias. É muito gostoso conversar com quem gosta desse assunto. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Manuela. E como de praxe, a gente sempre faz. Raquel, uma palavra aí para ilustrar o programa de hoje. Eu diria diversidade. Manuela, você não vai fugir, não. Palavra para você hoje, hein, Manuela? Eu estou pensando aqui. Conhecimento, porque eu aprendi muito aqui com Raquel. Então, assim, fiquei muito feliz. Nessa diversidade de conhecimento, hoje eu tenho certeza que a nutrição ela tem que ser universal para todos, né? Independente da nossa escolha. Como a Raquel falou, falamos de acesso, falamos de informação, falamos de nutrientes. O que a gente espera é isso, sendo universal, que esse podcast também possa chegar a um máximo número de pessoas e virar um universo como um todo. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você chegou nesse momento aí, não deixe de nos acompanhar, marcar as notificações. É para isso que a gente faz esse podcast, para trazer informação para você de casa. Podcast Ciência da Nutrição.